Eu estou aqui em Roma, onde eu morei, estudei, trabalhei por 18 anos. E uma coisa que eu trago comigo de Roma, da Itália, é a importância da questão cultural. E aí a gente fala de cultura das organizações, quando a gente fala de criatividade e de inovação, a questão cultural é fundamental. Eu estou aqui no Coleópio, na Domus Aurea, atrás de mim tem o Colosseu, e eu penso muito na questão do genius loci, que é um conceito fundamental que a gente precisa entender quando a gente quer falar de cultura das organizações, quando a gente quer falar de caráter da organização. O genius loci é um conceito dos antigos romanos, do latim, e significa o gênio de um lugar, o espírito de um lugar, né? Segundo os romanos, a tradição antiga da religião romana pagã, o gênio ele era um ancestral que zelava por seus descendentes, né? E com o passar do tempo o gênio se tornou um guardião, né, do descendente, e ele é que favorecia esse descendente com talento, com capacidades intelectuais, ou seja, com o creative thinking, diríamos hoje, né? E mais recentemente, o genius loci ele passa a ser utilizado pela arquitetura, né? Na arquitetura, o genius loci é um conjunto de fatores socioculturais, de linguagem, né? De um contexto, né? Daquela visão da arquitetura, mas que vai além, né? Dos espaços arquitetônicos e vai observar e vai olhar a questão do caráter daquele local, né? E o genius loci ele não impacta só uma cidade, uma praça, né? Esse espaço onde eu estou aqui, da antiguidade romana, né? Ele impacta também a questão da organização, né? E é por isso que quando nós falamos de organizações inovadoras ou criativas, é muito importante a gente lembrar da questão do caráter daquela organização, né? Daquele conjunto de práticas de estética e de ética e de excelência que promovem sim uma experiência de valor, né? E quando a gente fala de valor hoje, se nós estivermos falando de caráter, é um valor que se preocupa, né, com o que é aquele contexto cultural da organização e as suas futuras construções, se preocupa com os seus stakeholders. Então é valor econômico, é valor social, é valor ambiental e é sobretudo nesta década valor individual, psicológico das pessoas. Quando nós falamos hoje de capitalismo consciente, nós estamos falando na verdade de uma reumanização do modelo. Nós estamos passando de fato por um reumanismo. Então falar de valor na organização e falar de criatividade faz sentido dentro de um conceito de jogo infinito. Na teoria dos jogos, o jogo nunca termina. E quando nós estamos falando de um ambiente em rizoma, ou seja, em ecossistema de inovação aberta, nós estamos sempre competindo para gerar valor. E essa competição, na era da complexidade, é ressignificada no conceito novo de convergência afetiva, inclusive entre stakeholders do ecossistema, né? Rizoma é um conceito que vem da filosofia de Deleuze e Guattari. Em Mil Platôs eles falam do rizoma, que inclusive faz uma analogia com o mundo da botânica, né? Se nós olharmos uma floresta, o rizoma ele tem interconexões não lineares, distribuídas, e então você tem um novo conceito de hierarquia, né? E isso impacta completamente no modelo de jogo das organizações. Por isso que ecossistema de inovação aberta faz todo sentido. Agora, como é que você orquestra valor num ecossistema aberto, em constante transformação? Nós precisamos sim de harmonia, mas a harmonia ela não é fixa, ela é em movimento, né? E muitas vezes no mundo da arte, da estética, a gente chama de harmonia algo que é belo, algo que tem equilíbrio, algo que tem não só aparência, mas também ética, né? Genius loci, caráter. E para isso, muita governança, muita liderança, muita criatividade. Então, essa capacidade de estar sempre se transformando como indivíduo e transformando a organização. Ou uma organização se transforma num grupo criativo, ou ela será substituída por um algoritmo. Falar de criatividade e de inovação é falar de cultura e da importância das ideias que promovem a cultura, por exemplo, de uma organização. As ideias, elas a um certo ponto ganham vida própria e não há censura que possa destruir uma ideia. Por exemplo, aqui onde eu estou, no Coleópio,
ao lado da Domus Aurea, que foi construída pelo imperador Nerone em 64 d.C., e uma grandiosa morada extravagante. E Nerone, ele morou e ficou nesse palácio por cerca de 4 anos. Em 68, quando ele falece, ele morre, o imperador sucessivo Vespasiano decide abandonar esse projeto, decide, na verdade, desmontá-lo completamente, e a Domus Aurea ela foi não somente esquecida, mas também censurada, de certa forma, pela história, ou seja, ela foi coberta de terra, e Vespasiano, inclusive, deu início à construção do Colosseu, naquela época, naquele momento. Então, por um momento, a história esquece da Domus Aurea, né, um espaço de grande riqueza e cultura que é, a um certo ponto, por séculos e séculos, abandonada. Só foi redescoberta durante o período do Renascimento, né? Então, a arqueologia da época redescobre, traz à luz novamente, Fiat Lux, essas ideias voltam a florescer. Artistas como Michelangelo, Rafaelo, vieram aqui nesse espaço estudar, se inspirar, e vejam como as ideias, elas, às vezes, como sementes, elas ficam lá esperando por um longo tempo para poder florescer. E quando a gente pensa em criatividade, quando a gente pensa no mundo das ideias em movimento constante, ideias que estão sempre gerando algo para criar valor, para criar significado, para gerar algum tipo de caráter e conhecimento, né, que possa dar sentido à vida, né, tendo em vista o vazio existencial no qual nós estamos todos lançados nesse universo, né? Então, dentro de um conceito de vazio existencial, as ideias elas preenchem, elas trazem significado. E hoje eu estou aqui contando um pouco dessa história para vocês e me inspirando, inclusive, nessa ideia de Genius Loci, nessa ideia de caráter, né, de espírito e de valor, porque a criatividade ela é uma capacidade inata para gerar transformação. Uma transformação que gera uma vantagem, que gera um valor, que gera um bem-estar. É disso que nós falamos quando nós falamos de inovação. Então, uma inovação que faça sentido para o indivíduo e para a coletividade é uma inovação que gera significado e que dê para as pessoas propósito de vida. Isso é fundamental para o mundo das organizações quando nós falamos de propósito e de caráter e da questão ética da organização e de sustentabilidade do modelo de negócio da organização. Porque se não tiver essa verdade e essa realidade na coxia da organização, as pessoas não acreditam. E se as pessoas não acreditam, elas não vão desempenhar, elas não vão performar, elas não vão colocar a alma e o talento delas em prol deste projeto, que teoricamente deveria ser um projeto maior, no qual todas essas pessoas estão em ócio criativo, convergindo afetivamente. Segundo o World Economic Forum, um paper publicado ano passado, até 2027, o Creative Thinking será a soft skill mais importante de um profissional numa organização. E o que significa então Creative Thinking? Criatividade é essa capacidade inata de duvidar, pensar e existir. A criatividade é o que nos torna seres conscientes, conscientes das nossas habilidades e dos nossos desafios. Não só sobreviver, mas também viver e viver bem. No fundo, a criatividade é aquilo que nos ajuda a não só enfrentar e superar as barreiras naturais, né, do mundo da natureza, nos tirou da savana e nos faz lançar foguetes para além do sistema solar. A criatividade é o que nos permite a descoberta, né? A base da criatividade é a curiosidade. Sem curiosidade, o indivíduo ele não consegue desenvolver a criatividade. Sim, a criatividade ela pode com o tempo atrofiar, né? Existem estudos que demonstram isso. Então, um adulto numa organização e este adulto desempenhando a criatividade, esses adultos unidos tornam a organização uma organização criativa. E então o que faz uma organização criativa? Ela gera valor. E ela gera valor inovando, transformando. Como é que eu transformo? Como é que eu gero valor?
Eu preciso ter um senso de realidade daquilo que eu busco, né, fazer dentro do meu senso de realidade, e eu preciso conhecer a realidade na qual eu estou, né, inserido, e é a partir desta realidade que eu gerarei uma inovação e uma transformação. Kurt Lewin, ele desenvolveu um estudo e ele chamou essa teoria de teoria de campo. E Kurt Lewin diz o seguinte, que eu só posso transformar um sistema se eu conheço o sistema, mas para eu conhecer o sistema eu preciso transformar o sistema, eu preciso pôr a mão na massa no sistema. Então essa é a grande questão, esse é o grande dilema da inovação, né? Que para eu inovar eu preciso conhecer a minha realidade, os meus ativos. Porém, para eu de fato conhecer os meus ativos e a minha realidade, eu preciso estar em transformação. Então, é daqui a necessidade da constante inovação e da necessidade do creative thinking, sem o qual não haverá essa capacidade de transformação contínua. Então, organização criativa, pessoas e ócio criativo. Ócio criativo é a questão cultural da organização. É o jeito como nós fazemos as coisas aqui. Pessoas, elas exercitam o pensamento criativo, se elas querem fazer isso, se elas estão motivadas para fazer isso, se elas tiverem uma vantagem em fazer isso, elas vão exercitar de verdade o pensamento criativo e é o que permite, de fato, a geração de valor na organização. Isso tudo junto e misturado faz a organização criativa ser inovadora. Para isso nós precisamos claramente de liderança e de orquestração, né? Um líder, uma liderança que participa do jogo, uma liderança que motiva as pessoas a se engajarem em torno de propósitos, porque as pessoas, elas são movidas por propósitos. As pessoas, elas gostam de pessoas. As pessoas, elas se movimentam por afinidades, né? Por isso a importância da empatia, não só cognitiva, mas também empatia emocional e empatia compassiva. Pessoas, elas se encontram e se reúnem em torno, né, de símbolos, né, do Genius Loci, e essas pessoas então juntas decidem cooperar e colaborar para um bem maior. Tanto é que a criatividade, ela não é uma somatória de pessoas, mas é uma elevação à potência de pessoas criativas, né? Os resultados são muito mais extraordinários do que simplesmente uma somatória. Pessoas que se reúnem, inclusive, em pontos de encontro digitais. A organização hoje é híbrida, né? E é importante ter ciência de que o tempo da criatividade, ele é híbrido, ele é presencial, ele é à distância, ele é síncrono e ele é assíncrono. Fundamental a liderança saber orquestrar pessoas que estarão colaborando em diferentes áreas e pontos, né, desta não localidade do ecossistema, ainda mais numa era globalizada como a nossa, né? Daqui a necessidade de uma liderança que, por um lado, seja participativa, mas, por outro lado, servidora, uma liderança situacional, uma liderança certamente criativa. Orquestrar é dar ritmo, orquestrar é permitir que todas as individualidades cooperem na totalidade para gerar algo maior, né? Para que o timbre de cada indivíduo, né? Porque o timbre é o que torna cada indivíduo uma pessoa diferente da outra, né? A diversidade é importante porque é isso que enriquece aquele contexto de pluralidade, de mais perspectivas, e são essas perspectivas que permitem mais criatividade, mais valor naquele ecossistema, naquele rizoma, naquela organização. Mas então por que é difícil? É difícil por tudo aquilo que eu disse até o momento e porque um cara chamado Paul Barron, ele escreveu um paper para a Rand Corporation no século passado, onde ele trata das novas topologias de rede. Ele escreve um paper onde ele diz que nós estamos evoluindo, estávamos e de fato chegamos a novas topologias de rede distribuída, não mais descentralizadas. Isso de fato acaba dando, inclusive, espaço e impulso para o nascimento da internet, para os novos modelos de negócios em plataforma, sharing economy e tantos outros modelos. Agora, qual é o impacto nas organizações de uma nova topologia de rede distribuída?
Isso nos leva a entender a questão da não linearidade, da não localidade, da dificuldade, se não impossibilidade de liderar por comando e controle, da necessidade de uma liderança participativa, porque necessita de flexibilidade e necessita de muita capacidade de relação e empatia com as pessoas e com os stakeholders, né, que estão distribuídos nesta galáxia, né, que nós estamos chamando de ecossistema de inovação aberta. Ninguém vai para o futuro sozinho, nós criamos valor com os nossos parceiros, com os nossos clientes, então é difícil orquestrar. Uma maneira de fazer isso é, por exemplo, com o Design Thinking. O Design Thinking não somente como método, mas como princípio, né? O Design Thinking ele é muito importante porque ele traz consigo a ideia de que nós trabalhamos juntos, divergindo e convergindo. A divergência ela não é um conflito necessariamente, mas ela é somente uma oportunidade de ter mais perspectivas sobre um assunto, né? Quanto mais o coletivo expressa a própria crítica, a própria opinião e a própria visão sobre um aspecto, sobre um tema, sobre um problema, sobre uma oportunidade, mais rica é a minha análise sobre aquela questão. E aí a convergência, que é a capacidade das pessoas negociarem, se relacionarem para encontrar pontos em comum, ou seja, soluções sobre aquilo que foi analisado e criticado certamente, né? Então o Design Thinking ele não elimina a crítica, mas ele direciona a crítica para que seja criativa e construtiva e produtiva, para que a gente possa sair das nossas reuniões, dos nossos encontros, com caminhos esclarecidos do que fazer. Agora, é um constante Design Thinking, né? Porque eu estou analisando, ideando, prototipando, implementando, aprendendo enquanto eu faço eu estou aprendendo, né? E isso é a maneira como gerar valor na teoria de campo, né? Eu só conheço um sistema quando eu transformo o sistema. Eu aprendo fazendo, eu aprendo nesses encontros e desencontros do conjunto, né? Onde eu estou inserido, eu e todo o meu grupo de trabalho. Então, a teoria de campo e a topologia de rede distribuída nos dizem por que é difícil. O Design Thinking é uma maneira de solucionar a esta dificuldade para uma liderança criativa orquestradora, né? Agora, repito, o Design Thinking como um princípio e não como puramente e simplesmente um método. É uma abordagem dialógica. Numa organização, nós não queremos ter razão, nós queremos, na verdade, trabalhar em conjunto em torno de uma identidade abrangente que faça sentido para todas as pessoas. Não é a razão dos tolos, né? Mas é uma razão que traz caráter para aquela organização. Não se trata de ter razão do alienado, mas se trata de o coletivo trabalhar junto para encontrar a melhor razão áurea para aquele coletivo gerar valor. Valor em todos os platôs, valor para as pessoas da organização. Uma pessoa engajada é uma pessoa que desenvolve consciência. Se nós formos falar de capitalismo consciente, nós precisamos tratar da questão da consciência, né? E o que torna um indivíduo consciente é o exercício da sua criatividade em prol da busca pela própria autorrealização, da busca pela felicidade. Felicidade que a gente pode traduzir em estar bem, estar criativo e produtivo, sentir-se pertencer, sentir que se faz parte de algo maior, sentir que vale a pena a gente estar aqui nesse nosso mundão chamado planeta Terra, no enfrentamento da entropia. Mas por que é difícil, né? Se não bastasse tudo aquilo que foi dito, é difícil porque tem uma questão que nós precisamos nos lembrar, que a gente estudou talvez na escola, mas a gente esqueceu, que é a entropia. A entropia é um conceito da física, né, estudada muito na termodinâmica, e a entropia é uma medida que diz que com o aumento da desordem de um sistema, aumenta a entropia. E quando aumenta a entropia, há uma maior dispersão de energia, e com a dispersão de energia, há uma implosão do sistema, a falência do sistema, a morte, né? E a água parada apodrece. Então, qual que é aqui a grande questão, talvez filosófica e
científica da questão, né, que se unem, é que enquanto a natureza ela tende à entropia no médio e longo prazo e tudo vai se destruindo com o tempo, e essa destruição, na verdade, nada se cria, nada se destrói, tudo se recria, né? É como o universo ele é feito, né? De construções e destruições. A própria raça humana, a raça humana prospera neste planeta após a quinta grande extinção de massa no planeta Terra. Nós prosperamos graças à destruição de cerca de 85% de vida que havia nesse planeta. Então, a destruição criativa, que inclusive Schumpeter trouxe para o mundo, né, do assim dito capitalismo, né, onde tudo é movimento, que gera movimento e que gera novidade e nada se enferruja. Então é difícil porque nós estamos lidando com a entropia, nós estamos lidando com a dispersão de energia dos contextos onde nós estamos agindo, com a nossa própria energia, né, com a energia do nosso próprio corpo e da nossa mente. Todo o trabalho que nós realizamos, nós estamos transformando energia em algo. Este algo é o quê? Este algo é beleza. O que nos salva da entropia é a nossa capacidade de gerar beleza. O nosso pensamento criativo, ele existe para gerar beleza. Beleza pode ser traduzida no mundo das organizações em valor econômico, no mundo da sociedade em valor social, e no mundo do planeta Terra em valor ambiental, ecológico, e no mundo do indivíduo das pessoas em valor psicológico, inteligência emocional, bem-estar. Então, essa é a beleza que salvará o mundo. Dostoiévski fez dizer a um seu personagem que a beleza salvaria o mundo, né? Só que Dostoiévski diz isso de uma forma talvez um pouco trágica, porque o fim deste personagem no seu livro é um fim trágico. E talvez Dostoiévski esperasse por uma certa intervenção divina, dizia isso com um tom resignado. Já um outro filósofo, Nietzsche, o martelo da filosofia, ele fala do homem além do homem, e este além do homem, o super-homem de Nietzsche, seria um indivíduo autorrealizado, emancipado, que criaria novos valores através do seu pensamento criativo, através das suas inteligências emocionais, através da arte, através da dança, da música, também da ciência. Este novo homem estaria criando então um novo indivíduo, uma nova sociedade, e Nietzsche entendia isso, esse conceito de beleza, né, com a ideia de potência criativa, potência criadora, eros, né, essa visão dionísica da vida, né, e Nietzsche entendia, né, essa capacidade criativa humana com o apolíneo e com o dionisíaco juntos. Então, deste diálogo e desta mistura, Nietzsche entendia a capacidade humana de criar, de ir além, de gerar o novo. E esta é a beleza que salvará o mundo. Agora, antes disso, nós precisamos salvar a beleza, né? Então, salvar a beleza significa preservar ordem e energia na natural desordem, né? Nós podemos ver aqui em Roma, né, como antiga Roma, ordenada, e o tempo levou ao pitoresco, as paredes, né, que vão desmoronando aos poucos, e aí a capacidade humana de manter ordem, de mantê-las em pé, para que nós possamos nos lembrar da beleza que foi, nos inspirar nesta beleza para rehumanizar os nossos modelos, porque é esta beleza que nos levará para o futuro e que dará prosperidade para as organizações. Não há cadeira cativa no futuro. Nós, com o consumismo e com o capitalismo de 2 séculos e meio, criamos o antropoceno, uma nova era geológica que os cientistas dizem que poderia, inclusive, exterminar a própria raça humana, se nós não soubermos lidar com a entropia que nós acabamos criando. E é para isso que serve a nossa criatividade, é para gerar um novo modelo belo, harmônico na transformação, que possa dar para as pessoas uma oportunidade de estar bem no planeta, no tempo e espaço que lhe é dado ao indivíduo, nesta realidade, né,
porque é aqui que nós estamos e é aqui que nós geramos valor. Esse é o grande desafio. O desafio é, então, enfrentar de frente o futuro com muita emoção, com muita concretude e com muita satisfação. E eu estou em Roma e eu quero dedicar esse breve vídeo, relato sobre a criatividade, a inovação e a liderança criativa, esses temas que eu tratei. Quero dedicar isso ao professor que foi meu mestre, Domenico De Masi, com quem eu trabalhei, me formei, convivi aqui na Itália, em Roma. Estamos aqui, dedico a ele, faleceu ano passado, e muito do que eu disse, do que eu aprendi, do que eu apliquei nas organizações, tem aí claramente a fonte no meu professor De Masi. E é isso, obrigado, e a beleza certamente salvará o mundo da entropia.